Amém, Jesus. Boa noite a todos. Graça e paz de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, abra suas Bíblias nessa noite. No livro de Colossenses, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Livro de Colossenses, capítulo 1. Deus tem nos dado uma palavra, e na meditação dessa palavra, Deus, Ele trabalha no nosso coração de uma forma tão profunda, com toda a simplicidade, mas com toda a profundidade. Amém? Amém. Diz aqui, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Evangelho. Quem diz amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela sua bondade, pelo seu poder e pela sua graça. Estamos aqui, ó Deus, porque queremos ser ministrados por Senhor, Pai. Sabendo que, ó Deus, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Somente o Senhor conhece o profundo do nosso coração, ó Deus. Por isso nos derramamos diante de Ti essa noite, Pai. Em agradecimento, primeiramente, Pai, por essa tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pela visitação do Teu Espírito Santo, Pai, em cada vida, em cada coração. Fala conosco nesta noite, Pai. Estamos, ó Deus, prontos para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, ó Deus. Por isso, Pai, toma-nos em Tuas mãos, sabendo que brevemente o Senhor voltará para buscar essa igreja também, Pai, no qual nós fazemos parte. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos para a Tua glória. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, interessante aqui que quando nós lemos aqui a palavra, e eu comecei a meditar aqui, e nesse contexto, eu percebi a alegria do apóstolo Paulo. Ele estava com uma alegria, dizendo, quando nós sempre damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Irmãos, é uma alegria. Quando nós oramos pela comunidade, pelos irmãos, nós sentimos a presença de Deus. Amém, Jesus? E essa presença, irmãos, ela tem que estar guardada dentro do nosso coração, de uma forma profunda, especial, maravilhosa, porque nós fazemos com fé na pessoa de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, ele fala assim, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, a igreja. E quando ele fala de Epáfras, aqui ele está falando de Epafrodito, que era um dos principais obreiros naquela época. É como se diz assim, um abreviado aqui, da palavra Epáfras, Epafrodito, um daqueles que ficou com o apóstolo Paulo na maior angústia que ele estava passando naqueles dias. Mas o fiel escudeiro dele estava ali, visitando, levando mensagem, trazendo e fazendo com que Paulo estivesse ali debaixo da proteção de Deus. Amém, Jesus? Então, é interessante aqui essas ações de graça aqui, porque por causa da esperança que vos está preservada no céu, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. O Salmo 85, 10 é tão maravilhoso. Ele fala assim, ele fala que a graça e a justiça se encontraram. Ele fala aqui, ele fala assim, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Diga a glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E ele fala aqui nessa palavra aqui, que chegou até vós, como também todo mundo, e está produzindo fruto e crescendo.
Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha aqui, aqui é do Salmo 85. Ó. A graça de Deus e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. E eu levo para a cruz do Calvário, irmão, e hoje à noite é de Santa Ceia. Diga glória a Deus. Sabe, uma coisa vai levando a outra, e a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é maravilhosa, é profunda. E ela cala o nosso coração. Então eu comecei a perceber aqui, irmãos, que quando ele escreveu essa carta aqui aos irmãos que estavam em Colosso, no versículo 13, ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por vós, quando oramos por vocês. Às vezes nós estamos em casa e na nossa oração, nós lembramos de cada rostinho aqui, ó. Lembramos da igreja do Senhor, da nossa comunidade e dos irmãos que estão por esse mundo afora, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Não podemos esquecer. Eles estão no campo de batalha. E nós estamos aqui na retaguarda, amém, Jesus? Orando por eles também. Como Paulo se alegrava quando orava pelos irmãos de Colosso. Então, o que nós aprendemos aqui? Ele estava tão entusiasmado, e o verso 4 ele fala aqui de uma forma: desde que ouvimos da vossa fé. Olha, ele ouvia da fé daqueles irmãos, em Cristo Jesus. E do amor que tendes para com todos os santos. Quer dizer, a igreja estava ali, sabe, numa situação de perseguição, quem sabe, numa situação de enfrentamento espiritual. Mas diante disso tudo havia um grupo de pessoas que orava a Deus. E Paulo, ele estava alegre, porque Paulo sabia da fé daquelas pessoas. Ô amados, e nós hoje aqui? Quando nós nos ajuntamos, nós fazemos a mesma oração. A oração de Paulo, é a oração de Cristo Jesus, é a oração daqueles homens que foram, sabe, irmãos, perseguidos por amor à obra do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na guerra espiritual, que fala dos heróis da fé no capítulo 11. Então aqui, irmãos, ó, o que nós aprendemos aqui? Ó? Falar da fé, do amor que aquela comunidade tinha com os santos. Eles tinham tudo em comum no amor. É o que nós precisamos aqui nessa noite. Ó. Não demonstrar para Deus. Deus sabe de tudo. Amém, Jesus? Nós não precisamos mostrar. Mas nós podemos ter um sentimento de adoração na verdade. E fazer a obra com verdade, irmãos. Na unção do Espírito Santo. E aí Deus, ele vai só contemplar a nossa performance. Nós não precisamos mostrar para Deus. Nós fazemos isso, falando, não, Deus sabe de tudo. Ele é o olho que tudo vê. E Ele sabe de todas as coisas. E eles tinham tudo em comum aqui, por causa da bendita esperança que aqueles irmãos que ouviram o Evangelho, creram e estavam esperando dos céus a volta do Senhor. Parece que saiu aqui, ó. Amém? Diga glória a Deus, igreja. Eles estavam esperando a bendita esperança da salvação eterna, que foi falada, profetizada. E hoje nós estamos aqui na mesma espera. Amém? Estamos esperando. A situação é diferente, mas o Deus é o mesmo, a unção deve ser a mesma. A grande esperança aqui, ó. Por isso que eu peguei esse tema aqui, ó. Cristo abençoado, esperança da eternidade. Isso é a nossa bendita esperança da eternidade, amado. Nós não temos outra, nós não temos um outro Deus, uma outra esperança. Nós não temos mais nada a não ser Cristo Jesus e esse crucificado. Por isso nós estamos aqui nessa noite unidos no mesmo Espírito, na mesma palavra, no mesmo sentimento, no mesmo amor. Carregando essa paz dentro do nosso coração que somente o Senhor pode nos dar. E aqui aquela esperança estava produzindo frutos dignos de arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. A esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo traz em nós um peso, irmãos, um peso de paz, um peso de alegria, um peso de fortalecimento, amados. E quando nós pensamos assim, as portas se abrem para o povo de Deus. E eu e vocês somos o povo de Deus. E aqui, ó, eles ouviram e creram e esperavam dos céus a volta do Senhor. Por isso que Paulo estava alegre, feliz. E nós precisamos ficar alegres, felizes, e falar isso um para o outro aqui, ó. Demonstrar um para o outro aqui nessa noite. Que brevemente o Senhor busca esse
E nós somos participantes dela aqui, ó. E aquela esperança estava produzindo frutos dignos de arrependimento. As famílias iam sendo evangelizadas e a palavra da verdade crescia na graça das pessoas. Olha aqui, ó. E Jesus era apresentado. Viu? Olha que coisa maravilhosa. Quando as famílias vão abrindo o coração, um leque vai se apresentando, vai se abrindo, as famílias vão sendo evangelizadas, Cristo vai sendo entronizado e Cristo é apresentado no seio da família. E hoje nós vemos aí as famílias à deriva, não é verdade? As famílias estão à deriva. Porque o mundo está apresentando coisas, irmãos, que, sabe, a volta do Senhor está tão próxima, tão próxima. E o mundo entrando de uma maneira que, sabe, amados, vai denegrindo a imagem de Cristo e a imagem do outro, do maligno, ela vai se apresentando no lugar de Cristo. Então nós precisamos nos cuidar aqui. As famílias têm que estar agraciadas aqui na graça de Cristo e era apresentado a Cristo. E o que nós aprendemos aqui? Quando uma família é alicerçada diante da palavra de Deus, aqui, ó, da Bíblia Sagrada, o amor entre eles cresce, alavancada pelo próprio Cristo Jesus. E através do Espírito Santo, nós somos alavancados. Amém, Jesus? E aí nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o milagre da regeneração se faz presente. E através da regeneração, a justificação entra em ação. E aí o homem é transformado. Ele é justificado através da palavra de Deus, pela fé. E a paz aqui, ó, chega. Romanos 5, né? Romanos 5, capítulo 5, fala que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa paz que somente Deus pode nos dar. Amém, Jesus? Essa paz verdadeira, amados. Não é falsificada, muito pelo contrário. Ela transforma o velho homem numa nova criação. E essa transformação somente Deus pode trazer diante da nossa vida aqui, ó. Por isso que Cristo é a nossa esperança para a eternidade aqui, irmãos, ó. E o marido e mulher aqui, esposa, são exemplos para os filhos, ó. A família toda é alvo do amor da graça e da misericórdia de Deus. Sabe, querido, olhando para as famílias de hoje, nós vamos vendo que, sabe, a coisa está passando assim, está passando como um véu, está passando como um vento. E as pessoas perdendo tempo, sabe, buscando isso ou aquilo sem ser a presença de Deus. E aqui, irmãos, são alcançadas por essa luz aqui, ó. Essa luz que é os frutos dessa frutificação, da esperança da volta de Jesus, se torna visível. E é uma grande realidade, tudo se fez novo. Amém, Jesus? Tudo se faz novo. As coisas velhas passaram, ficaram para trás. E agora tudo é novo, tudo é novidade. Tudo aquilo que estava escondido agora veio à tona na nossa mente e no nosso coração. E aqui, irmãos, ó, a alegria toma conta de todos, contagia. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias deixou essa palavra para aquele povo, irmão. Eles estavam numa situação crítica, reconstruindo os muros de Jerusalém, mas quando Neemias ali, com aquela vontade, aquele desejo de vencer, de restaurar as coisas de Deus, ele disse essa palavra: a alegria do Senhor é a nossa força. 52 dias os muros estavam edificados. Diga a glória a Deus. Sabe, nós somos esses edificadores, amados. Nós somos os obreiros da casa do Senhor. Nós somos. E aqui, irmãos, a tristeza vai embora, a doença vai embora, a incredulidade cai por terra e prevalece a unção de Deus, a unção de Cristo na nossa vida. É o que basta para nós aqui, ó. O Espírito Santo convencendo os novos convertidos. Aquelas pessoas que estavam ali trabalhando para o Senhor estavam sendo envolvidos na unção de Deus. É o que nós precisamos nesses últimos dias agora. A gente vê as pessoas reclamar, as famílias reclamando, isso, aquilo, mas muitas vezes nós estamos de braços cruzados, como se nós estivéssemos amarrados, como se nós estivéssemos, sabe, paralisados diante do Senhor. Mas o que nós vemos aqui nessa palavra, irmãos, Paulo estava feliz, contente, quando ele orava por aquelas pessoas, ele via a unção de Deus, o trabalhar de Deus na vida daquela comunidade. É o que nós precisamos fazer hoje, nos apresentar diante do Senhor. Não nos acovardar, não nos retirarmos, não virarmos as costas, mas pelo contrário,
avançarmos para o alto, de onde vem o prêmio da soberania de Deus na nossa vida. Esse prêmio, irmão, que Deus ele quer que nós buscamos. O galardão que está preservado para nós, reservado antes da fundação do mundo. E aqui, irmãos, o alvo dessa família agora é conhecer a Jesus Cristo, entrar no caminho da salvação. Olha aqui, E ele fala assim, conhecendo o plano da salvação, e esse plano é para a eternidade. É o que nós precisamos, queridos. Entrar nesse mistério. A igreja é mistério, o Cristo é mistério, o Espírito Santo é mistério. Tudo é mistério, irmãos. Está sendo revelado para nós aos poucos. E aquilo que ainda falta para ser revelado, naquele grande dia, nós estaremos frente a frente com o Senhor. Amém, Jesus? Amém. E tudo será revelado para nós, a igreja do Senhor. E aqui ele fala aqui, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele ainda fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que palavra maravilhosa. Não existe outro caminho, ele é o único. Não existe outra verdade, Jesus é o caminho e a verdade. Não existe outra vida, Jesus é a nossa vida. E nós precisamos viver a vida de Cristo em nossa vida. Nós precisamos urgentemente, irmãos, ter uma mudança de vida. Algo que vem celestial e abrange o nosso corpo carnal e entra no nosso corpo espiritual e nos leva para a eternidade. Louvado seja Deus. E quando nós entramos por esse novo caminho aqui, irmãos, somos tocados, afetados, tanto no poder de Cristo como na unção de Cristo. É poder e unção, declarando em nosso coração, na nossa alma, no nosso espiritual, aquilo que nós precisamos fazer diante do Senhor, diante da igreja, diante da sociedade, diante de tudo aquilo, irmãos, que ainda resta para nós. E aqui, queridos, essa esperança aqui, esse amor, era característica daquela igreja de Colossenses. Por isso que Paulo, ele fala assim, damos sempre graças a Deus, quando nós oramos por vós aqui, desde que ouvimos da vossa fé. Paulo ouvia falar da fé daquela igreja, e ele ficava entusiasmado, queridos. Nós precisamos ficar entusiasmados quando nós falamos da nossa comunidade. Nós precisamos nos alegrar quando alguém fala de nós, amados. Porque nós não temos o que falar mal de nós temos que ser falado bem diante de Cristo Jesus. E nós precisamos falar bem também diante de Cristo Jesus da igreja. Sabe? E aqui ainda fala assim, por causa da esperança que nos está preservada no céu, do qual antes ouvisse pela palavra da verdade do Evangelho. Amados, como nós temos recebido mensagens maravilhosas, fala a verdade. Como nós temos sido instruídos de uma maneira tão significante. Como nós temos recebido da parte de Deus as coisas celestiais de uma maneira tão profunda. E nós estamos crescendo no conhecimento, irmãos. E nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, como diz o profeta Oséias. Nós precisamos, irmãos, estar, não à deriva, mas nos apresentando diante do Senhor. Como pessoas carentes, sim, mas como pessoas esperançosas. É a igreja de Colossenses aqui, E essa esperança e esse amor era a característica dessa igreja de Colossenses aqui, Eles tinham uma fé inabalável no Senhor, amém, Jesus? E a nossa fé, irmãos, nunca está diante da presença do Senhor. É uma só fé, um só amor, uma só palavra e um só Espírito. Olha, irmãos, não tem esse negócio de meio termo, em cima do muro, não. A palavra de Deus é sim, sim, ou não, não. A palavra de Deus diz que o que passa disso é procedência maligna. Nós precisamos nos reorganizar como uma igreja cristã, aquela que verdadeiramente recebe a palavra, guarda e coloca em prática. Não somente isso, mas praticar tudo aquilo que Deus nos dá. E eles compartilhavam isso aqui, para a glória vindoura. Eles esperavam a volta de Cristo Jesus. 19 séculos se passaram dessa mensagem, fala a verdade. 19 séculos. 1960, por aí, veio essa palavra, 1960 anos atrás. Então, é para nós imaginar o que são 19 séculos, irmãos, de mensagem pregada, sofrimento, martírio, perseguição, morte, enfim.
Precisamos nos reorganizar como corpo de Cristo. E através do amor aqui, e do Espírito Santo aqui, louvado seja Deus, foi que Deus ganhou o nosso espírito. E o nosso espírito ganho, ele recriou nossa alma, e a nossa alma agora, anelante, ela clama por justiça. Sabe, queridos? Então, é algo que eu e você precisamos nos ater aqui nessa noite. O amor aqui é uma qualidade divina celestial, não é mera emoção. Tudo isso é pelo amor, amados. Deus entregou o seu Filho ao mundo de tal maneira que ele não olhou circunstância. Ele não olhou se A, B ou C mereciam. Não, nós não merecíamos nada. Mas Deus lá do alto olhou o sofrimento do povo. E ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E somos nós aqui, diga glória a Deus. Somos nós aqui, queridos. Olha aqui, não é algo passageiro, amor ou abstrato, não. É graça e verdade. Lembra do Salmo 85? Graça e verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Por amor a nós, irmãos, lá na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa aqui, E quando o Espírito Santo se faz presente, o amor está junto. O Espírito Santo está aqui, nós somos o templo do Espírito Santo. O amor está em nós. O amor de Deus está em nós. E esse amor, irmãos, é o amor verdadeiro aqui, O amor tudo sofre. Cristo sofreu na cruz por amor a nós, em obediência ao Pai. E depois a nós. Primeiramente ao Pai. E depois a nós, a igreja. Aqueles que creram na sua palavra, no seu sofrimento e na sua morte. Segundo lugar, o amor tudo crê. 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Será que realmente nós estamos carregando esse amor dentro do nosso coração? Esse amor verdadeiro? Em troca daquilo que... Em troca não, irmãos. Não existe troca. Houve uma substituição na cruz. Ele nos substituiu para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E aqui, irmãos, ele fala aqui, tudo espera. Nós estamos esperando a volta de Jesus numa grande redenção. Tudo crê. Jesus falou para os discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Olha que coisa interessante. Eles disseram: o profeta, Elias, Jeremias e tal. E tu, o que dizes? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, louvado seja Deus. Quer dizer, nós precisamos crer, irmãos, do fundo do nosso coração, pelo amor que nós temos em Cristo Jesus. E o amor tudo suporta. Amados, Cristo suportou a cruz aqui, do Calvário, por obediência ao Pai e por amor à sua igreja. Eu e você, aqui, fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Isso aqui não é pouco, não, irmãos. É muito profundo. E quando o amor está presente aqui, as famílias são alcançadas por essa luz. E a frutificação da esperança da volta de Jesus é visível. A ponto de você olhar uma família e falar: olha, essa família era, meio jogada dos lados, essa família não se inteirava com ninguém, e agora essa família está diferente. Essa família agora está frequentando uma comunidade, está recebendo a palavra da justiça e da verdade. Eles estão se convertendo aos poucos, a família toda está se convertendo ao Senhor. E você vê, nota a diferença. Principalmente quando é vizinho seu. Aquela família esquisita, agora é uma família de Deus. Amém, Jesus? Os filhos deixaram as drogas, deixaram o caminho da criminalidade. Os casamentos foram, novamente recapturados pelo Senhor. E tudo de bom acontece, porque a presença de Deus está ali, na vida daquela família. Então nós vemos a diferença da vida do jovem, da mulher, do homem, até das crianças, irmãos. Nós vemos a diferença. E aqui, irmãos, eles compartilhavam com os irmãos da fé a glória vindoura, as coisas celestiais, que foram colocadas no coração dos crentes, através da unção do Espírito. Antes era uma sombra, era apenas uma imagem. Agora é verdadeiro.
Agora é realidade. Sabe, irmão? A família vai sendo tocada, manipulada pela palavra, ela vai sendo, recebendo o estudo da palavra, e a realidade vai entrando na vida daquela família. Antes era apenas uma sombra, era apenas uma imagem de algo irreal. Agora não, agora é a presença santa do Senhor Jesus na vida daquela família. Posso ouvir um glória? Coisa maravilhosa, irmãos. Quando uma família se converte ao Senhor, sabe? E as pessoas notam e falam, puxa vida, que maravilha, aquela família está diferente. Aquele casal está diferente. Diante de toda a dificuldade, aquela família está diferente, aquele casal está diferente, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem estão diferentes. Sabe, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos. Mas nós podemos dividir as coisas. Nós podemos dividir as coisas. E hoje, na antevéspera da volta do Senhor Jesus aqui, precisamos preservar tudo isso através da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, queridos? Então é algo que eu e você precisamos nos ater nessa noite aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala assim, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservadas íntegras, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 24 de 1 Tessalonicenses 5 fala assim, ó, ele fala aqui, ó, fiel é o que vos fala e chama o qual fará. Deus não é homem para que minta. Posso ouvir um glória? Deus não é homem para mentir. Sabe, irmão, a palavra de Deus está revelada aqui, ó, na Bíblia Sagrada. O que nós precisamos é apenas ler a Bíblia Sagrada e preservar a nossa fé diante da palavra do Senhor. Nada mais é novidade aqui, ó. Nada aqui é novidade. Para nós, não. Estamos aqui, fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E no verso 6 aqui, irmãos, ó, uma coisa maravilhosa aqui. Ele fala, manifestei o teu nome, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ô queridos, nós precisamos guardar a palavra do Senhor para aquele grande dia, porque Ele nos guardou para aquele dia. Deus tem nos guardado, e Ele quer que nós guardemos a sua palavra. E aquele grande dia está se aproximando, amados. E nós sabemos disso aqui, ó. Louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, ó, e toda essa verdade aqui, ó, essa responsabilidade aqui nossa, porque Deus, Ele não deixou que os anjos pregassem o Evangelho da verdade, mas Ele concedeu a nós, os servos seus, para que nós pudéssemos fazer isso. Por isso que nós temos que ir para o campo da colheita do evangelismo, semear a semente com o coração alegre. Ele confiou em nós fazer isso, pregar a palavra, amados. E os anjos, bem que eles quiseram, bem que eles falaram, dê a nós essa chance. Mas Deus deu para nós, os filhos. Sabe, queridos? Então eu fico pensando aqui, ó, no versículo dessa palavra aqui. E toda essa verdade tem nos achado alguns na beira do caminho, outros mergulhados na escuridão da vida, sem esperança de nada, perdidos no lamaçal do pecado. Ô irmão, lembra quando você foi encontrado por Cristo, você foi descoberto por Cristo, achado por Cristo, onde você estava, a situação que você estava. Uma situação de enfermidade espiritual, jogado na beira do caminho, quem sabe? Perdidos, sem direção, sem saber de nada, vivendo uma vida de escuridão. Mas Jesus chegou ali na beira do caminho, encontrou você e resgatou você, e trouxe e colocou você no caminho da cruz. Amém? É no caminho da cruz, irmãos, que nós aprendemos a conhecer o sofrimento de Cristo Jesus, o que Ele fez por nós. A manifestação de Cristo para nos salvar através do sangue derramado na cruz. E aqui, irmãos, ó, quando eles foram achados, encontrados pela pregação da palavra da vida, foram regenerados e lavados pela fé. Ô amados, lembra de Nicodemo, lá no capítulo 3 de João, quando
Nicodemo teve um encontro com Jesus. Jesus dizia a Nicodemo, necessário, você tem que nascer de novo, da água do Espírito. E muitas vezes as pessoas não entendem, como Nicodemo não entendeu naquela pregação. Mas aqui em Cristo Jesus, inculcou a palavra no coração de Nicodemo, ele foi ter com Jesus. Ele queria saber mais daquele negócio, daquele mistério. Sabe, irmão, é isso que nós precisamos querer, arder nosso coração, procurar conhecer a palavra, se envolver com a palavra, deixar o Espírito Santo revelar aquilo que é necessário para nós. E aqui, irmãos, ó, a palavra aqui fala, né, que justificado pela fé temos paz com Deus. Depois da regeneração veio a justificação, fomos justificados, e depois aqui, irmãos, ó, nós tivemos paz com Deus, e agora nós estamos esperando o quê? A redenção final. Estamos praticando a santificação, para que através da santificação nós realmente precisamos nos posicionar diante de Deus, através da santificação. E depois a redenção, irmãos. Oh, que maravilha, irmãos. E depois a redenção final, que será para tudo sempre. Então aqui nós podemos ter esse renovo em nossa vida. E isso nos levou à santificação e através do sangue derramado à expiação. E nós somos reconciliados aqui na família de Deus. E por fim a redenção. E aqui, irmãos, Cristo nos substituiu na cruz e nos deu vida com abundância. E esta vida, na vida do Filho de Deus, Ele nos escondeu. É como se nós estivéssemos despercebidos, foragidos, e Cristo chega ali, nos acolhe, nos abraça e coloca no caminho da justiça. Sabe? E tudo isso aqui, irmãos, ó, nossa abençoada esperança da eternidade aqui, antes da fundação do mundo, Ele já era o nosso Salvador, na mente do Pai. O coração de Deus, irmão. Antes da fundação do mundo, já estava tudo planejado para nós. E nós sabemos que somente Jesus Cristo poderia fazer isso que foi feito. Por isso, assim como Paulo, nós devemos nos estimular aqui, consolar uns aos outros aqui com essa palavra. Olhar para o irmão que está do nosso lado e amar a irmã, amar o irmão de uma forma profunda, sabendo que estamos acima, para lá do meio do caminho. Não podemos ficar em cima do muro, mas nós podemos avançar. E esse avanço através da santificação, que é dia a dia, é mês a mês, é ano a ano. Cada dia, irmãos, uma novidade vai entrando na nossa mente, no nosso coração, nós vamos desenvolvendo a fé na pessoa de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, ó, o amor e a santidade no nosso dia a dia deve fazer a diferença, onde nós estivermos. Seja no trabalho, onde você está trabalhando, na sua casa, no lar, na escola, lá na feira livre, no mercado, onde você estiver. Na sociedade, nós devemos nos apresentar como servos de Deus. Não porque nós vamos nos esforçar para isso, não, irmãos. É algo natural na nossa vida. Ah, vem vindo o meu vizinho, vem vindo o fulano. Não. Ah, deixa eu me comportar. Não, nada disso, irmãos. É um negócio natural. É a presença de Cristo dentro do nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém. E aonde nós estivermos, a unção de Deus está conosco, amados. Nós não podemos ficar entrincheirados, olhando, buscando quem está olhando. Não, pelo contrário. Deus está olhando para nós. E Ele sabe o que nós somos. Filhos, por herança. Nós somos herdeiros de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, ó, essa santidade aqui no nosso dia a dia deve ser a diferença, onde nós estivermos. É no trabalho secular. É em todos os lugares. E fazendo assim, seremos preservados até a volta do Senhor. A mesa está posta aí, irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos viver como pessoas mentirosas ou falsificando a palavra. Muito pelo contrário. Deus nos escolheu, nos elegeu, nos salvou. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha tudo em nós. Nós não sabíamos, mas Deus já tinha tudo preparado. E Ele sabia que um dia nós iríamos nascer. Deus é o Deus que pode tudo e sabe tudo.
assim, amados, precisamos evitar aquilo que entristece o coração de Deus aí. Às vezes nós estamos numa situação que nós não sabemos como agir e agimos errado. Porque faltou vigiar, faltou a oração, faltou a determinação em Cristo. Nós agimos errado e fazemos errado. E isso entristece o coração de Deus. Aquilo que nós olhamos e cobiçamos, que não é nosso. Aquele que constrói algo que é uma situação, sabe, errante. É algo que ele conquistou, mas de uma maneira errante. Não existe isso diante de Deus, amado. Aí daquele que constrói o seu ninho, que foi ganho de uma forma irregular. Lá nos profetas fala. Aí daquele que constrói o seu ninho de uma forma errante. Sabe, queridos, nós somos pessoas, por isso que nós somos pessoas favoráveis ao Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Seremos preservados. O nosso alicerce dessa casa espiritual é a pedra angular, é a pedra de esquina. E nós somos pedras vivas, que foi colocado, sabe, para formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso dia a dia não é fácil, amados. Não é fácil. Mas nós podemos estar favorecidos de uma forma celestial, de uma forma espiritual, esquecendo as coisas que ficaram para trás, olhando para o alvo, sendo adoradores verdadeiros aqui, ó, que somos eu e você, a igreja do Senhor aqui, ó. E nós já provamos do Senhor, Ele veio do alto e nos achou e nos transportou do reino das trevas para o Filho da sua luz. Está lá no versículo 13 aí, que nós lemos aí da palavra de Colossenses aqui, ó, versículo 13 aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Acabou, irmãos. O apóstolo Paulo fala em Romanos que não há mais condenação, queridos. Não há mais condenação. Romanos 8:1. Não tem mais condenação. Nós temos que nos apropriar dessa palavra. Sabe? Então o que nós aprendemos aqui nessa palavra aqui, ó? Que o espírito da morte nos tirou, o espírito de vida em Cristo nos tirou do espírito da morte. É o versículo 2 do Romanos 8. Então eu e você, nós precisamos estar absolutamente sustentados por essa palavra. E aqui, irmãos, ó, nós aprovamos do Senhor, Ele veio do alto e nos achou e nos transportou para o reino. É por isso, irmãos, que nós somos ensinados a não pecar. Agora temos o discernimento de espírito. Sabe, queridos? Nós precisamos ter que... Deus deu para nós o discernimento de espírito. Nós sabemos se aonde nós estamos colocando os pés é um lugar bom ou um lugar ruim. Nós sabemos. O próprio Espírito, irmão, trabalha na nossa mente, no nosso coração. E Ele nos dirige. Olha, não, aqui não, lá pode. Olha, cuidado lá. É o nosso dia a dia. E nós sabemos que temos essa nova natureza, ela é celestial, queridos. Nós sabemos. Quando você vai dormir, você faz sua oração, você fala, puxa vida, eu tenho uma nova natureza, obrigado, Senhor. Obrigado pela regeneração, pela justificação, pela santificação, pela redenção. Obrigado por tudo, Senhor. Agora eu percebo de onde eu vim, onde estou, para onde eu vou. Agora eu sei porque eu tenho discernimento. É isso que nós precisamos pensar, querido. Sabe? Então aqui, irmãos, ó, e o mais importante aqui, ó, nós sabemos que a nossa carne não tem nada de bom. Fala a verdade. O que tem de bom na nossa carne? Mas no nosso espiritual, nós temos a presença de Deus. Amém, Jesus? Essa aqui é a palavra. A carne não tem nada de bom, mas o nosso espírito, ele ora bem porque ele tem a presença de Cristo. Ele vive bem porque ele é comandado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é ordenado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe? Então nós temos essa alegria de ter Cristo em nossa vida em todos os momentos, de todas as formas. 1 João 5, ele fala, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
quando nós vamos dormir, nós fazemos oração e vem aquela alegria, fala, puxa vida, Deus está presente. E quando acordamos de manhã, obrigado, Senhor, pela noite. Que noite maravilhosa. Aí você agradeça a Deus e você tem um dia abençoado. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos. Orava 3 vezes ao dia. De manhã ele agradecia pela noite. Chegava no palácio, ele olhava assim, ele levantava as mãos para o alto, ele orava a Deus. Obrigado, Senhor, pela noite maravilhosa. Quando chegava à tarde, agradecia pela manhã. Amém, Jesus? E quando chegava à noite, agradecia pelo dia. Oração de Daniel, irmão. Olha, nós precisamos ter isso no nosso coração. Agora, esse efeito do novo nascimento aqui nos leva à centralidade de Cristo, tanto no vertical como no horizontal. Ô amados, na verdade, a nossa vida é comandada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo chegou a dizer, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Olha, eu não tenho mais aquela vida, não. Eu sou comandado pelo Senhor agora. Tudo que eu faço é o Senhor. Olha, o meu alimento é a palavra, é o Senhor. A minha vida é o Senhor. O meu sono é o Senhor. Sabe, querido? Tudo que ele fazia é do Senhor na vida dele. E muitas vezes nós esquecemos de convidar o Senhor para dirigir a nossa vida. E nós queremos fazer do nosso jeito. E aqui, irmãos, ele nos leva a conhecer a profundidade da cruz e o plano da salvação eterna. Que maravilha, irmãos, conhecer as insondáveis riquezas de Deus. Sabe? Só Deus pode fazer isso conosco, é um prêmio para nós. E esse efeito da cruz aqui nos leva a olhar para Cristo com mais amor e esperança. Como os colossenses faziam aqui. Eles esperavam, sabe, a volta do Senhor Jesus para aqueles dias. Com uma esperança de que naqueles dias Jesus fosse voltar para buscar eles. Olha, irmão. E nós precisamos viver assim. Nessa noite, Jesus pode buscar a sua igreja. Amém? Nós não sabemos, irmão. Nós somos tão fraquinhos, tão pequenininhos, nós não sabemos as coisas. Mas Deus, ele revela no nosso coração que a qualquer momento ele estará buscando a sua igreja. A qualquer momento. E aqui, irmãos, essa esperança que habita em nós é o efeito lá da cruz de Cristo, nos guiando e nos fortalecendo, trabalhando na nossa alma e nos transformando para sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, segundo o seu caráter. E a Bíblia diz que nós veremos como Ele é, estaremos sempre com Ele, nossa abençoada esperança. Não custa, né, irmão, a gente saber que Deus, e quando Ele fala aqui de corpo, alma e espírito, Ele fala que tem que ser preservado sem culpa. E era algo, irmãos, impossível a lei, ela estava enferma pela carne, e Deus enviou o seu Filho, e Ele se fez carne, habitou entre nós, e tudo que era contra a natureza de Deus, agora anda segundo o Espírito. Tudo, irmãos, que era contra Deus, contra as coisas de Deus, contra as coisas celestiais, agora é a favor. Lembra do apóstolo Paulo? Ele perseguia a igreja, assolava os crentes. Tudo que ele fazia era contra a igreja, perseguia Cristo. Mas quando ele teve o verdadeiro encontro com Deus, ele passou a ser uma pessoa, ele foi transformado no apóstolo Paulo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Porque a unção de Deus, o poder de Deus, fez com que ele tivesse uma mudança de vida. E tudo aquilo que Paulo fazia agora era para a glória do nome do Senhor. Assim somos nós, queridos. Tudo que nós fazemos, se você passar um paninho aqui na nossa comunidade, do chão aqui, você está fazendo para o Senhor. Não é para o homem, não é para... Sabe, irmão? É para o Senhor. Você dá um folhetinho na rua, você dá é uma sementinha que você está semeando na palavra de Deus. Você está fazendo para o Senhor. Mateus 11:28 fala, né, que nós precisamos fazer isso, queridos. Precisamos fazer isso. Então aqui, queridos, e o mais importante é isso aqui, nós temos a mente de Cristo, corpo, alma, espírito e mente, tudo renovado, tudo transformado para a glória de Deus. Olha, irmãos. É por isso que na oração sacerdotal aqui, Jesus fala para os seus discípulos, no capítulo 17 de João,
Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, e assim conceda vida eterna a todos. Todos, quem são esses todos, irmão? Aqueles que creram, amém? Nós aqui, E lhe desse a vida, e a vida eterna é essa, que te conheça a ti como o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e te glorifiquei na terra, e consumando a obra que me confiaste para fazer. Então Deus está confiando em nós agora, irmãos, a obra, para nós darmos continuidade. Por isso que nós precisamos semear a palavra, a semente. E essa semente, ela vai ser frutificada de uma forma tão maravilhosa, que vai atingir as pessoas incrédulas, aqueles que estão afastados, aqueles que foram chamados, mas que ainda não perceberam o seu chamado. Nós podemos levar a sementinha ali do Senhor, a semente que caindo na terra morreu, mas deu muito fruto. E os frutos estão aqui. Nós somos frutos dessa sementeira. Amém, Jesus? E eu e você, nós precisamos nos ater a isso. Trabalhar para o serviço do Senhor. Não é trabalhar para a nossa salvação. Nós já somos salvos antes da fundação do mundo, querido. Nós precisamos agora ser administrados de uma forma que nós vamos fazer um serviço para o Senhor. É diferente. Fala a verdade para você. É diferente. Nós já somos salvos, queridos. Alegria estampada. A alegria do Senhor é a nossa força no dia a dia. Estamos vivendo dias terríveis, mas há uma alegria dentro da nossa alma, do nosso espiritual, dentro do nosso coração. E nós precisamos transbordar isso para as pessoas que ainda não conhecem. Essa que é a verdade. E muitas vezes nós não fazemos. Sabe, queridos? Então que Deus fale no nosso coração. Amém. Deus, Ele está batendo, né? E nós precisamos acordar. Quantas pessoas partiram desse mundo? Fala a verdade. Partiram sem esperança de vida eterna. Partiram sem conhecer a palavra. Sem receber uma visita de alguém que tem a palavra e poderia levar. Eu fico pensando, irmãos, é grave. Jesus falou assim: indo por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Indo por todo o mundo, fazer discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas vezes nós negamos. Essa exortação é primeiramente para mim, viu, irmãos? Primeiramente para mim. Gostou de ser exortado. Esses dias Deus nos exortou de uma maneira tão profunda do amor. Fala a verdade. Foi do amor. E quando a exortação vem do amor, irmão, a gente fica agraciado a Deus. A gente fala: puxa vida, manda, Senhor, manda mais. Está tão gostoso. Dá uma dorzinha assim, vai, está gostoso, Senhor. Fala. Que bênção, irmãos. Quando nós recebemos a palavra de bom grado, viu, queridos? Deus faz presente. Que Deus nos abençoe e nos dê, faça nós prosperar, não somente na parte material, não, irmãos, mas principalmente na parte espiritual. Onde nós sabemos que brevemente Ele busca a sua igreja. E nós vamos levar o que daqui? Agora, se você fala, o caminhão da graneira não vai, né? Esse dia fomos no velório, muito triste, irmão. Aquele cubículo assim de 40 centímetros, assim, só cabe, 50 centímetros, só cai no caixão, uns ossinhos batendo um no outro assim. E ali você leva uma lição da vida, né? Dá vontade de sair gritando na rua, falando de Jesus, por causa daquilo que nós vimos lá, né? Fala a verdade. A viúva do lado, uma lágrima descendo aqui, outra ali, mas dali para frente o caso é mais sério. Sabe, queridos, vale a pena a gente meditar um pouquinho. Daqui a pouco nós vai tudo embora daqui. Quem sabe? O que nós vamos levar? Fala a verdade. Nada, vezes nada, a não ser o amor de Deus dentro do nosso coração. Aquele grande dia nós vamos ouvir uma voz dizer: vinde,
bendito esteja meu Pai, possui por herança aquilo que está preparado antes da fundação do